Opa, Oi, doutora, boa noite. tudo bem? Tudo bem, você tá boa? Tudo bem. Então podemos começar, né? Claro. Então tá bom. Então tá, deixa eu apresentar a doutora Sânia, apesar que dispensa apresentações. Tem muitas pessoas que conhecem aqui, doutora. A doutora Sânia Rached, ela é epidemiologista lá do Albert Einstein, me corrija se eu estiver errada, e é coordenadora também da equipe médica lá, da fibrose cística e da bronquiectasia Isso na mesmo. UFC, não é isso? Isso mesmo. Então tá bom. Para quem não me conhece, que deve ter alguém aí que ainda não me conhece, meu nome é Marcia Coutinho, eu tenho duas doenças raras, que é a discinesia ciliar primária e a narcolepsia. E a bronquiectasia, que é uma consequência da discinesia ciliar primária. E hoje nós vamos falar da bronquiectasia, que é o Dia Mundial, né, de Uhum. conscientização. Então vamos lá. Doutora, explica pra gente, quer falar mais alguma coisa? Não? Vamos lá. Vamos lá. Explica pra gente o que é a bronquiectasia. Bom, o que é a bronquiectasia? Então, quando a gente respira, o ar entra pelo nariz e pela boca, né? E vai passar por um cano grande, que é a traqueia. Se divide em vários canos pequenininhos, que como se fossem ramos de uma árvore, né? Como se a traqueia fosse o tronco e fossem vários raminhos, são caninhos que vão distribuir o ar no pulmão. E esses caninhos são os brônquios. Quando os brônquios ficam dilatados de uma forma aí permanente, isso é uma bronquiectasia. A pessoa que tem a doença bronquiectasia, ela tem tosse com catarro recorrente ou contínua, pode ter falta de ar, infecções respiratórias de repetição, em decorrência aí dessa alteração dos brônquios. E várias doenças podem causar bronquiectasias, essas alterações nos brônquios. Como você disse, você tem a discinesia ciliar causando bronquiectasia. A doutora pode citar algum exemplo, são mais uns 2 ou 3 Deixa eu exemplos? ligar uma outra luz aqui. Então, como causa de bronquiectasia, o que nós temos, né? A TB é uma, né, doutora? Provavelmente a mais frequente no Brasil deve ser a tuberculose, tá? A gente não tem esse dado realmente para confirmar, mas é o mais provável porque a gente tem muita tuberculose no Brasil. Acho que essa é a mais conhecida, mas infecções respiratórias, pneumonias que não foram bem cuidadas podem desenvolver bronquiectasias. Outras doenças infecciosas, alguns tipos aí de infecções, só um instantinho. Como, por exemplo, sarampo, que acontecia aí quando algumas décadas atrás, então deixou algumas pessoas com sequela de bronquiectasias. Doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, são inúmeras doenças. Doença Sim. genética, como a discinesia ciliar e a fibrose cística. Tá? Então, a bronquiectasia é o caminho final comum dessas doenças, né? Que é essa alteração dos brônquios. Certo, doutora. E para a gente diagnosticar essa bronquiectasia, o que a gente tem hoje de diagnóstico? O principal exame para a gente confirmar que tem bronquiectasias é a tomografia, tá? Então, quando uma pessoa chega dizendo que tem tosse há muito tempo, ou que está tendo infecção respiratória de repetição, o que a gente faz normalmente? A gente pede um raio-x, né? Mas nem sempre o raio-x vai ver bronquiectasia. Então, se o raio-x não ajudou a descobrir o que está acontecendo, a causa daquela tosse, muitas vezes a gente parte, então, para uma tomografia. Para ver bronquiectasia no raio-x é difícil. Então, nem sempre a gente consegue ver. Então, um raio-x normal não afasta a hipótese de que possa ter bronquiectasia. O exame que realmente define é a tomografia. Mas é possível você ter na tomografia bronquiectasias que não causam a doença bronquiectasia, que são dilatações dos brônquios, mas que não causam todos esses sintomas que a gente conversou. Então, de tosse arrastada, infecções de repetição, falta de ar, tá?
Seria que a bronquiectasia que não tem a secreção, não tem nada a ver, doutora? Tem O que acontece assim, seca, a né? bronquiectasia ela é uma forma de cicatriz do pulmão, né? Então você pode ter ali uma areazinha com um pouco de alteração, mas isso não tem uma repercussão na sua saúde. Isso não tem um impacto na sua saúde, tá? Por exemplo, se a gente faz uma pneumonia, mesmo uma pneumonia que a gente trate direitinho, durante a pneumonia a gente pode ver um pouco de dilatação do brônquio, e aí pode ser que recupere, mas pode ser que fique com uma areazinha pequena, uma bronquiectasia, não vai ser nada que vai dar repercussão, e tudo bem. O problema é que, às vezes, as bronquiectasias, elas ganham vida própria, eu costumo dizer, né? Aquele brônquio dilatado facilita para acumular catarro. O acúmulo de catarro vira comida para as bactérias. Essa comida para bactérias criam novas infecções e isso vai progredindo. Então, por exemplo, alguém que tem uma sequela de tuberculose pode ter uma área pequena de bronquiectasia no começo, mas aquilo ali vira uma área de acúmulo de secreção, de comida para bactéria, vai infectando repetidas vezes, e nesse processo, a doença, as bronquiectasias, podem progredir para outras áreas do pulmão, tá? Quem tem cinesia ciliar tem uma alteração aí de limpeza, né, da secreção normal do pulmão, a mesma coisa que quem tem fibrose cística. E você pode ter um pulmão que está ótimo no começo, e isso aos poucos vai progredindo e surgindo, né? E até ter o sintoma realmente da doença bronquiectasia pode levar anos. E que não é uma doença transmissível, né, doutora? Não é uma doença transmissível. Mas é bom a gente ter falado, né? Com certeza. Com certeza. A gente tinha uma... Claro, como tem bronquiectasia desde pequena, a gente tinha essa certa discriminação, né, pelas pessoas. Ainda mais nessa época de Covid, né? Todo mundo que tosse hoje em dia, a gente olha feio, né? E é normal tossir. Doutor, o ano de Covid foi o ano que eu mais menti dizendo que não tinha nada. Porque eu era parada pela blitz da Covid. Você tá com tosse? Não. Você tá com falta de ar? Não. Então foi o ano que eu mais menti na minha vida. 2025. Eu costumo brincar muito com isso. Foi muito hilário. Porque realmente é uma doença que causa tosse no dia a dia, e isso não quer dizer que é transmissível, né? Sim. E a Kelly, que a doutora também conhece, a Kellinha, ela está perguntando aqui se existe asma seguida de bronquiectasia. Existe. Então, assim, a asma é uma doença dos brônquios também, né? Então, os brônquios, na asma, eles inflamam. Comumente é por um quadro alérgico, né? A gente respira alguma coisa que causa uma alergia nesses brônquios, eles inflamam. E durante essa inflamação, eles podem, muitas vezes, desenvolver bronquiectasias. Normalmente são em casos de asma grave, ou quando tem alguma complicação associada à asma, como, por exemplo, existe a aspergilose broncopulmonar alérgica, a BPA, que é uma reação alérgica a um fungo que acontece muito em quem tem asma e que causa bronquiectasias, né? Então, pode ser uma complicação da asma mesmo ou uma doença relacionada à asma. Acaba que a bronquiectasia é quase uma sequela, né, doutora? Então, isso é super importante. Uma tuberculose que é diagnosticada precoce e tratada adequadamente, porque a tuberculose, né, é super tratável, tem tratamento no SUS e que funciona super bem, ela pode ficar sem sequela nenhuma. A bronquiectasia que vem de uma tuberculose, ela é uma tuberculose provavelmente que ficou anos, às vezes, sem diagnóstico, progredindo no pulmão. Isso vale para várias outras causas de bronquiectasia. Então, quanto mais precoce a gente descobrir, quando às vezes nem tem ainda bronquiectasia, mas já tem algum sinal aí de que o brônquio está inflamando, ou quando a bronquiectasia está no começo, a gente consegue oferecer um tratamento melhor. Conforme vai progredindo, vai ficando mais cicatrizes no pulmão, né? Essas sequelas que são as bronquiectasias, e aí o tratamento vai sendo mais complexo. Certo. E o tratamento, doutora, da bronquiectasia? Bom, então se a gente pensar que esses brônquios dilatados acumulam catarro e produzem mais catarro até do que o normal, e que esse catarro é comida para as bactérias, a gente já pensa aí em dois caminhos para tentar tratar.
Na verdade, 3, né? Porque assim, esse catarro gera uma inflamação. Então a gente tem que mexer no catarro, mexer na inflamação e mexer nas bactérias, tá? A linha de tratamento sempre vai envolver esses 3 pilares, digamos assim, né? Muitas vezes vai depender da causa da bronquiectasia. Então, para quem tem uma bronquiectasia, por exemplo, como a sua, por cinesia ciliar, em que é um problema genético de limpar o pulmão, o principal foco é ajudar a limpar o pulmão. Para quem tem uma doença reumatológica, como por exemplo a artrite reumatoide, desenvolve bronquiectasia, tem um componente da inflamação aí que é importante, porque é uma doença que tem bastante inflamação. Então, a gente tem que achar aí, dependendo da causa, qual é o melhor caminho para tratar. E também, baseado em exames que a gente faz de segmento, a gente entende melhor essa questão aí do catarro, das bactérias que estão ali, consegue direcionar melhor esse tratamento. Algumas causas de bronquiectasia têm tratamentos específicos. Por exemplo, uma pessoa que chega com uma tuberculose ativa, sem tratamento, e tem bronquiectasias, ela vai fazer o tratamento para tuberculose. Uma pessoa que tem, deixa eu pensar, uma imunodeficiência que gera infecção de repetição e bronquiectasia, a gente vai tratar a imunodeficiência. Tá? Mas algumas bronquiectasias, por exemplo, uma sequela de uma infecção que teve na infância, por exemplo, então já é uma cicatriz aquilo, não tem uma doença ativa na causa, né? A gente vai tratar, então, essa fisiopatologia aí que envolve essa inflamação, catarro e bactérias. Algo que é super importante para todo mundo que tem bronquiectasias é catarro. Então, é limpar o pulmão, né? É a parte mais importante, que é um tratamento que não é remédio e que as pessoas têm mais dificuldade em fazer. Então, é fisioterapia respiratória e atividade física para limpar o pulmão, né? Faz uma diferença tão grande. Às vezes a gente passa anos falando para os pacientes fazerem, e a hora que eles realmente começam a fazer, eles falam, doutora, não sei porque eu não acreditei, não comecei a fazer isso antes. É porque é chato parar para fazer fisioterapia todo dia. Às vezes a gente tem preguiça de fazer atividade física todo dia, mas faz uma diferença incrível. Inclusive, a mesma coisa a gente fala para lavagem nasal, né? Uhum. E quando a doutora falou para mim que eu tinha que levar um fluxo de soro de 250 ml por vez, eu falei, doutora, para mim acho que ela acertou, né? E eu vi assim, meio longa para casa. E aí, quando a gente começa a fazer realmente, como você disse, para todo aquele esquema que a gente começa a tratar o nariz, a gente vê uma diferença enorme. E depois você não consegue mais fazer com o sorinho. É isso aí. Você alivia muito. E realmente evita muitas questões, né, doutora? É isso aí. Porque depende da gente, né? O problema não certeza. é seu, é meu. Então a gente tem que cuidar. Tem que ajudar vocês a cuidar da gente, né? Mas é que, no final das contas, acho que todo mundo, quando tem uma doença crônica, a gente quer um comprimidinho fácil que resolva todos os nossos problemas, né? É difícil fazer um tratamento para uma doença crônica, dá trabalho, né? E uma doença que você, além de fazer, tomar às vezes comprimidos, envolve fazer inalações, fazer fisioterapia, fazer atividade física, toma um tempo, muitas vezes, do dia a dia que a gente acha que a gente não tem, né? Mas é que a saúde tem que ser prioridade, né? Principalmente quando a gente acha que tem que estar limpo, tem que estar guardado ali, só grudado, né? Exatamente. É incrível, isso é incrível. Isso acontece muito mesmo. Eles ficam passando tudo pelos filhos, eles vão falando, olha, tá ali. E você aprende a buscar onde está essa questão. Sim. Pra gente sempre tem que fazer essa questão, nossa, é milagre, né? Fisioterapeuta é o melhor amigo do bronquiectásico, né? Quem tem bronquiectasia melhora muito com fisioterapia. Com certeza, doutora. O que mais que a gente pode falar? As pessoas têm muita dúvida assim, sobre a hemoptise, sobre a bronquiectasia. É um assunto bem interessante. Então, hemoptise é tossir sangue, né? Isso. A gente sabe que é possível, porque a gente vai né? Mas o doutor esclarecesse melhor. Então, assim, tossir sangue mesmo pode acontecer
mesmo se a gente tiver um resfriado, né? E quem já teve isso num resfriado, nossa, dá um susto, né? Só que a quantidade de sangue que a gente tem quando tosse num resfriado, uma pessoa sem bronquiectasias, é uma coisa pequenininha. Quem tem bronquiectasias pode ter sangramento bem pequenininho, pode ter sangramento que são fiozinhos de sangue misturados no catarro e pode ter sangramento de verdade. Os três assustam para quem nunca teve, né? Porque é sangue na tosse, não tem jeito. Mas quando são fiozinhos de sangue misturados no catarro, pode ser simplesmente um vasinho que estourou e que deu aí esse sangramentozinho, ou pode ser muitas vezes um sinal de uma infecção começando. Então tem que ficar vigilante, porque pode ser que a inflamação da infecção está fazendo os vasinhos mais sensíveis estourarem, digamos assim, um pouquinho. Não chega a sair muito sangue, mas chega a ter aí um pouquinho de sangue misturado com catarro. Então, quando isso acontece por vários dias, sangue misturado com catarro, a gente sempre orienta a procurar o médico, pronto-socorro, porque precisa fazer uma avaliação para ver se não é uma infecção que está começando, uma exacerbação que a gente chama, que é uma crise da bronquiectasia. Como é uma doença que envolve catarro e bactérias, na crise o que a gente tem é infecção, né? E precisa de antibiótico. Agora, pode ter sangue puro, que é a hemoptise mesmo. Quando em pequena quantidade, pode ser isso, soltou um vasinho. Agora, se é uma grande quantidade, e uma grande quantidade pelo menos aí uma xicrinha de café num dia, tá? Aí a pessoa realmente tem um risco de, inclusive, ter algo grave e morrer por conta disso, tá? As pessoas têm o hábito de, quando elas começam a tossir sangue, elas ficam tão assustadas que elas querem parar de tossir. E o que mata na hemoptise é sangue acumulado no pulmão, que começa a ocupar o espaço do pulmão que respira. E aí a pessoa não consegue mais oxigenar o sangue. Então, na verdade, se tá saindo sangue, se você tá sentindo necessidade de tossir, tussa. Até pra gente ver o que tá acontecendo e tente colocar pra fora, expectorar, pra ver a quantidade de sangue que tá saindo, como é o aspecto, se tem catarro misturado, e tentar aí entender se é uma coisa pequenininha ou se é uma coisa maior. Se for uma quantidade maior ou recorrente, né, vários dias saindo aí uma colherzinha de sangue todo dia, opa, tem alguma coisa errada. Com frequência, a hemoptise, mesmo em grande quantidade, está relacionada a uma infecção também. Geralmente, a gente acaba dando antibiótico de qualquer forma. Mas quando ela é hemoptise com uma quantidade maior, um sangramento maior, tem que procurar um pronto atendimento para fazer uma avaliação, tá? É algo de risco, mas a hemoptise que traz risco, ela, na verdade, é razoavelmente rara. Ainda bem, né? Mas sair um pouco de sangue na tosse de quem tem bronquiectasia não é raro. Não é raro. É a quantidade e o jeito, né? E aí precisa monitorizar. Mas tem pessoas que colocam assim durante muito tempo, às vezes precisa de embolização, isso? Isso, quando coloca uma quantidade grande de sangue, tá saindo sangue aí numa quantidade considerável, a gente pode fazer um procedimento que é colocar um catéterzinho aí para chegar lá no pulmão aonde está sangrando e tentar aí colocar uma colinha, digamos assim, ali naquele vasinho que está sangrando para segurar o sangramento. Mas tem outras coisas que dá para fazer quando tem um sangramento importante. Por isso que é super importante ir num pronto-socorro, se for um sangramento grande ou recorrente, para fazer uma avaliação. Tem que ficar atento, né, doutora? Às vezes eu recebo foto de paciente, né? Eu tossi sangue, e aí você vê uma bolotinha e saiu só aquilo e não saiu mais. Então, observa. Se nos próximos dias voltar a sair, opa, tenho que ir. Não, aquilo ali parou, tá tudo bem, é uma quantidade pequenininha, não dá nem uma colherzinha de café, então tá tranquilo. Então, eu gostaria que você esclarecesse também a diferença entre a exacerbação e a pneumonia, doutora. Então, a diferença a gente não conhece o que é a exacerbação, né? Então, assim, a exacerbação, ela é essa crise das bronquiectasias, né? Então, o que acontece? A pessoa, aqueles brônquios que estão dilatados e acumulando catarro e bactérias estão crescendo ali,
Essas bactérias se aproveitam de alguma situação, ou porque não limpou direito o pulmão, ou porque apareceu aí um vírus que descompensou ali o que está acontecendo, abriu espaço para essas bactérias crescerem. Então, alguma coisa aconteceu que desestabilizou aquele equilíbrio, né, dessas bactérias ali. Vale lembrar que, assim, todo mundo tem bactérias pelo corpo todo, inclusive nos pulmões, né? A diferença é que com os brônquios dilatados, esse catarro que acumula, ele vira uma comidinha para essas bactérias crescerem um pouquinho mais, tá? E aí, alguma coisa acontece que causa um desequilíbrio nessa situação, nessas bactérias que estão morando ali numa quantidade aí maior do que uma pessoa sem bronquiectasias, mas também nada absurdo, que essas bactérias começam a crescer e começam a dar sintomas. Então, piora a tosse, piora o catarro, o aspecto do catarro, fica mais amarelado, purulento, pode dar falta de ar, pode ter febre, dor no corpo e pode ter hemoptise, né, que é o sangramento. Aí, o que está acontecendo lá? São os brônquios só que estão doentes. Se você fizer um raio-x, não aparece nada, tá? Você vai dar antibiótico. A pneumonia, o que acontece? Os brônquios são os caninhos que levam o ar até a parte do pulmão que realmente respira, que são os alvéolos. E a pneumonia, então, ela é uma infecção que ela consegue chegar até os alvéolos. E aí, quando você faz o raio-x, você vê a imagem da pneumonia. No raio-x de alguém que tem só uma bronquiectasia com exacerbação, você vai ver, às vezes, o brônquio com catarro, mas você não vê realmente uma pneumonia. Por ser uma pneumonia, é uma coisa um pouco mais profunda, digamos assim, um pouco mais intensa, acaba tendo um risco maior, mas o tratamento, no final das contas, é o mesmo, é antibiótico, tá? E os sintomas acabam sendo muito parecidos. O único jeito realmente de diferenciar é o médico examinando ou fazendo realmente um raio-x, exames para ajudar. Tá? E se tiver febre, ou não tem nada a ver, doutora? Os dois podem ter febre. Pode Tá? ter febre, os dois. E os dois podem não ter febre, né? Existe gente que tem pneumonia e que não faz febre. E tem gente que tem exacerbação de bronquiectasias e faz febre. Tá? É só a diferença é o local onde está a infecção. Um é mais nos brônquios, o outro chega até mais profundamente aí nos alvéolos, realmente. O resto fica... Então, a diferença é basicamente essa, é o local onde está a infecção. Da mesma forma que uma sinusite não pode dar os mesmos sintomas e é a infecção que está nos buraquinhos da face, dos ossos da face, que são os seios da face, entendeu? Mas também pode dar tosse, catarro, febre ou não, né? Dor de cabeça chata, né? Isso, alguns sintomas diferenciam um pouco, mas não dá realmente para definir baseado nos sintomas. Tem que o médico examinar realmente e muitas vezes precisa de exames mesmo para complementar. Tá, doutora, agora uma coisa assim, tão constante nessa a pseudomonas seria a erradicação dela, né? Fala um pouco da pseudomonas pra gente, doutora. O que a gente já consegue erradicar ela? Então, assim, todo mundo tem bactérias, né, que moram no pulmão. Quem tem bronquiectasia, essas bactérias acabam aí mudando um pouco, crescendo mais. E muitas vezes facilita para aparecer essa bactéria que chama pseudomonas. Eu costumo dizer que ela é a grande vilã, tá? Quando ela surge, a presença dela no pulmão, se ela se acomodar, digamos assim, se ajeitar e não quiser mais sair dali, ela vai fazer com que a pessoa com bronquiectasias comece a piorar a parte respiratória. O que pode ser algo rápido, assim, ou pode demorar anos, mas ela leva a uma piora respiratória, tá? Então, quando durante as consultas, a gente sempre pede o exame do escarro, mesmo se a pessoa tá ótima. Por quê? Porque a gente quer conhecer as bactérias que moram no pulmão dessa pessoa, tá? Conhecendo as bactérias, isso vai ajudar a gente a, quando tiver uma crise, a gente tratar. Quando tiver uma exacerbação, a gente saber que antibiótico a gente tem que dar. E vai ajudar também a procurar essa pseudomonas logo que ela aparecer. A gente vai descobrir ela, tá? Então, a gente pede para coletar escarro a cada 3 meses, 4 meses. A gente tenta pedir para coletar pelo menos uns 3 escarros por ano, no mínimo 2, que é para, se ela aparecer, mesmo se a pessoa ainda não estiver sentindo nada, a gente fala, opa, a grande vilã chegou. E aí, a gente vai tentar tratar com antibiótico inalatório e comprimido,
para tentar erradicar, mandar ela embora, não deixar ela fazer do pulmão uma casinha, entendeu? Às vezes a gente não consegue de primeira e a gente pode tentar mais de uma vez, tá? Muitas vezes ela vira uma tal de cepa mucoide. Quando ela está muito tempo no pulmão, ela ganha uma resistência, digamos assim, uma capinha protetora que faz ela grudar mais firme nos brônquios, que é essa tal de cepa mucoide. E aí fica bem mais difícil da gente mandar ela embora, tá? Mas isso demora um tempo para ela virar uma cepa mucoide. Então, assim que aparece, a gente tem que descobrir mesmo antes da pessoa ter sintoma, para a gente mandar embora antes de ter algum prejuízo para a saúde. Entendi. Nossa, legal, né? Saber, né? Bom, podia sair, né? Embora, ninguém. Não dá. E é uma bactéria super comum, assim, entendeu? É que ela gosta de pulmão de quem tem bronquiectasia. Gosto. Tem uma mãezinha aqui que diz que leva o filho sempre pro médico, sempre dá fungos no escarro, né? Então, nesses escarros de vigilância, que a gente chama, né? Que a gente colhe mesmo se a pessoa tá se sentindo mal, a gente colhe também a pesquisa de micobactérias, que é a tuberculose e as primas da tuberculose, né? E a gente faz também uma procura por fungos. Muitas vezes vai aparecer alguma coisa positiva, tanto no escarro de bactéria normal, quanto no de micobactéria, quanto no de fungo. Mas são bichinhos, né, bactérias e fungos, que são bonzinhos, que eles estão morando ali e não estão fazendo nada demais. Então, a gente olha, vê que tá lá e tudo bem. Tá? A gente está atento a algumas coisas específicas nesses exames. Não é qualquer bactéria que a gente se preocupa. Então, no caso da bactéria, é a questão da Pseudomonas, que é a grande vilã, entendeu? Então, muitas vezes aparece fungo e fica aparecendo fungo o tempo todo, não tem problema. Esse fungo está ali, muitas vezes, só morando no pulmão, como a gente tem um monte de bactérias morando no nosso corpo todo e tá lá quietinho e tudo bem. Então aí vale a importância da equipe que está cuidando de entender se aquilo que apareceu no escarro é relevante, precisa de um tratamento, ou se tá vivendo ali tranquilamente sem atrapalhar. Na verdade, depende muito, como a doutora disse, dos sintomas, né? De como a gente está se sentindo para poder ir atrás, né? Mas tem um ponto que é importante. A gente quer pesquisar isso antes da pessoa ter sintomas. Então, a gente quer descobrir essas bactérias e micobactérias e fungos que a gente está atento antes de ter sintomas. Por isso que a gente colhe escarro mesmo quando a pessoa diz que está bem. Tem que ter 2 ou 3 escarros por ano, porque a gente quer ativamente ir atrás, não esperar a pessoa começar a se sentir mal para a gente descobrir o que estava acontecendo. Entendeu? A gente quer ser precoce, entendeu? Tem uma perguntinha aqui que está falando assim, a Cândida albicans é normal? Geralmente ela é normal. Tá? Geralmente ela é normal. E depende, de novo, né, de uma avaliação da equipe, né, para ver se realmente é normal para aquela pessoa. Mas a maioria das vezes que ela aparece, ela não faz nada. Tá? Ela é boazinha. Né? Boazinha. Bem, né, doutora? Então, deixa eu ver aqui. Uma perguntinha aqui que eu passei. A Cristina perguntando, fazendo que é colonizada, de pseudômonas e quais os riscos. Eu acho que a doutora já falou, né, doutora? Tem que ir tratando, né? Isso, tem que ir tratando. Depende muito do que a gente está sentindo, né? Uhum. Uma outra coisa que a gente monitoriza sempre nas consultas é o número de vezes que a pessoa teve a tal da exacerbação, a crise, no último ano, tá? Não é... A gente quer que a pessoa tenha 0 crises, né? 0 exacerbações. Uma, a gente tolera. Se a pessoa está tendo muitas exacerbações, a gente fala, opa, precisamos rever o que está acontecendo, né? Procurar, e aí a gente vai ativamente atrás. Às vezes os pacientes falam, mas antes eu tinha tanto mais crise do que agora, tá ótimo desse jeito. Não, ter muita infecção é ruim, porque toda vez que a gente usa antibiótico, a gente aumenta o risco das bactérias ganharem resistência. E cada vez
que elas ganham resistência, elas ficam mais difíceis da gente tratar. E pode chegar ao ponto, como acontece às vezes em quem já tem uma doença muito avançada, de precisar internar cada vez que tem uma exacerbação. Então, não dá pra gente usar antibiótico à toa, né? A gente usa quando realmente precisa. E se a gente está precisando muito, a gente tem que rever o tratamento, rever o que está acontecendo, fazer exames para entender. Será que a pessoa está fazendo o tratamento direitinho? Será que é isso? Ela não está fazendo a fisioterapia, não está limpando o pulmão, está criando mais infecção, para tentar controlar isso. Porque como é uma doença que vai acompanhar a pessoa para o resto da vida, às vezes a pessoa fala, mas por quê? Tá tudo bem. Tá tudo bem, mas você tá jovem e você precisa viver até você aos 100 anos, né? De cabelinho branco. Então a gente tem que se preocupar não só com o momento de agora. A gente tem que se preocupar com as décadas à frente, né? Verdade. Então a gente tem que ter esse cuidado. Doutora, tem uma questão muito assim, levantada dentro do grupo, a respeito do azitromicina 3 vezes por semana, né? A gente sabe que causa um pouquinho de confusão na cabeça, porque, vai criar resistência, para que serve? Boa pergunta. Não acontece nada, não melhora, né? Então, você falando do acompanhado do teu estudo, que a gente vê, o doutor explicar para a gente por que eu uso, para que serve. Então, assim, a azitromicina é um antibiótico super conhecido, né? Muito comum para usar para sinusite, para pneumonia, em quem não tem bronquiectasias, né? Quando ela é usada numa dose, metade da dose, que é a dose normal dela, ela não consegue matar as bactérias. Mas ela tem um efeito que ela sempre tem, mesmo quando ela está tratando infecção. Mas que aí, quando a gente está tratando uma sinusite com ela, não é importante. Que é de modular a imunidade. Então, existe uma interação do nosso corpo com essas bactérias. Nosso corpo produz uma resposta imune para essas bactérias. E essa resposta imunológica que a gente cria para essas bactérias, ela precisa muitas vezes ela pode passar um pouco do ponto, digamos assim, tá? Então a gente tem que modular essa resposta inflamatória. Isso ajuda no controle da doença. Então o objetivo de usar a azitromicina 3 vezes por semana, que é metade da dose que a gente usa quando a gente vai tratar, por exemplo, uma pneumonia com ela, é a gente conseguir modular. Esse é outro efeito que a azitromicina tem, que não tem nada a ver com o efeito de antibiótico dela, mas esse outro efeito que é de dar uma controlada, ajustada na nossa imunidade respiratória. Tá? E que a gente não percebe, mas existe. Né? Então, por exemplo, isso vale para quem não tem bronquiectasia. Quando a gente tem um resfriado e a gente começa a fazer um monte de catarro, quem está produzindo catarro? É o vírus do resfriado? É a nossa imunidade em resposta ao vírus. Mas quem produz o vírus somos nós. O catarro é o nosso corpo. Tá? Ele está produzindo durante a resposta de combater o vírus. Então tá tudo bem. A gente deixa ele produzir esse catarro, né? Porque afinal de contas é o jeito que ele está fazendo para eliminar esse vírus. Para ele conseguir combater, ele está produzindo essa secreção. Agora, quando você tem um monte de secreção acumulando nesses brônquios dilatados, nas bronquiectasias, essa resposta de produzir a secreção, às vezes ela está um pouco acima do que precisa, né? Então, as pessoas que começam a usar pela primeira vez a azitromicina 3 vezes por semana, geralmente elas falam, nossa, meu catarro diminuiu. É isso. Então, a gente não conseguiu diminuir a quantidade de bactéria que está ali no seu pulmão, mas a resposta do seu corpo em produzir catarro, a gente modulou, a gente ajustou, tá? A gente não tirou, não diminuiu a imunidade, não é isso. Ela não é um imunossupressor, tá? Ela não impede o seu corpo de combater a bactéria, mas ela dá um ajustezinho e isso tem benefício em vários aspectos, tá? Ai, que bom. Nossa, boa explicação. Tem muita gente que tem medo de, com isso, desenvolver resistência as bactérias desenvolverem resistência. Assim, a gente não vê muito desenvolvimento de resistência, mas de qualquer forma, para pseudomonas, por exemplo, a azitromicina não serve. Então, né? Para as outras bactérias, poderia desenvolver resistência e se desenvolver. Tá cheio de outros antibióticos para a gente usar, tá?
Sim. Então, a gente não vê desenvolver resistência, mas se desenvolvesse também, o ganho que a gente tem usando ela como imunomodulador compensa em muito para quem tem bronquiectasias, mesmo se a gente ganhasse resistência. E Na tem outras verdade, opções de antibiótico. na verdade, isso aí é científico, né, doutora? Sim, Que sim. é científico e a gente tem que entender isso, que é uma ajuda para nós, né? Um Com tratamento como qualquer um certeza. outro. Por exemplo, pessoas que tomam anos, eu tenho muitos anos mesmo, né? As pessoas falam assim, nossa, mas muitos anos assim, e como é que vai ser? Né? Não Vai tem ter problema resistência? nenhum. Vai, né? Assim, tem Entende? muito estudo mostrando para pacientes que têm bronquiectasias e fibrose cística, né? Benefícios do uso da azitromicina 3 vezes por semana. Claro, não é para todo mundo. O médico vai ter que avaliar e dizer se para você compensa ou não, né? Não é para todo mundo definitivamente. Mas para aquelas pessoas que têm indicação de usar, os estudos são bem claros, quem vale a pena, e elas têm um benefício muito grande. Nossa, que bom. Agora, quanto à oxigenação, doutora, Hum, a gente percebe que, com certeza, a gente fica com medo de, por exemplo, fazer um exercício, a saturação não cai muito. É claro que tem varia de pessoa para pessoa, né? uhum. Mas eu queria saber da doutora assim, qual é o limite que a gente pode, qual é a saturação normal, né? Uma Para a gente saturação entender. normal. Num oxímetro bom, porque o oxímetro nem sempre mede, né, muito bem. A gente tem marcas de oxímetros que são ótimas por aí, mas que elas não são tão detalhadas assim, Possível. elas oscilam mais. Mas um oxímetro bom, ou na gasometria, né, colhendo o exame de sangue procurando a oxigenação, a saturação normal é acima de 95, geralmente. Tá? Uma pessoa com pulmão 100% normal vai ter 98, 99, 97. Mas a gente começa a se preocupar com a oxigenação baixa quando está abaixo de 88, 90, tá? Ah, mas ficou um dia medido deu 88. Não, se você não está numa crise, numa exacerbação, pode ter sido uma medida errada, pode ter sido um momento, assim, se você acumular muito catarro no pulmão, o ar não entra direito. Então, às vezes, se você limpar seu pulmão, sua oxigenação já sobe, entendeu? Então, isoladamente, não tem problema, tá? Agora, se persistentemente está ficando com a oxigenação mais baixa, aí o médico precisa avaliar para entender o que está acontecendo, tá? Mas isso Mas, não impede da gente fazer exercícios, né, doutora? então, Procurar fazer, claro, depois que tiver a opinião do médico, né, de ver isso. direitinho, A né? questão é essa, assim, não é para ficar medindo a oxigenação antes de fazer exercício. É para perguntar para o seu médico se você pode fazer exercício. Grande Uhum. maioria das vezes a resposta é sim. Quando a pessoa tem oxigenação baixa, o que ela precisaria, na verdade, seria fazer exercício guiado por um fisioterapeuta com oxigênio às vezes, entendeu? Uhum. O que não é fácil de conseguir no SUS, né? Obviamente. Mas não é que a pessoa não precisa fazer exercício, ela tem que fazer exercício sempre. A questão é que se a oxigenação está ficando baixa e cai muito no exercício, ela precisa de uma orientação adequada para fazer o exercício, tá? Que aí a melhor pessoa para orientar é o fisioterapeuta, né? Mas então a questão é: pergunte para o seu médico se você pode fazer exercício. Quase certeza que ele vai dizer que sim. E oxímetro é para ter em casa para medir se você está em crise. Você está sentindo que está passando mal, você pode medir. Não é para medir todo dia, né? O médico vai medir na consulta. Essa frequência de medir uma vez a cada 3 meses, 6 meses, já é suficiente se você está estável dos seus sintomas. Agora, se os sintomas mudam, você está sentindo mal, diferente, aí sim você mede, que aí pode te ajudar aí a entender se você precisa ir para o pronto-socorro, por exemplo, né? Verdade, verdade. É descoberta, assim, tem algumas pessoas que descoberta tardiamente a bronquiectasia, né, doutora? Isso Tem. pode prejudicar, né, lá na frente. Assim, a gente avalia a extensão da bronquiectasia na tomografia e no exame da espirometria, né, que é a função pulmonar, que é aquele exame que a gente sopra no aparelho para avaliar a capacidade respiratória, né? E algumas pessoas já chegam aí com um pulmão com uma doença mais avançada. Sempre tem tratamento.
tá? Mas, quando a doença está mais avançada, muitas vezes a gente não consegue recuperar muita coisa. Então, o diagnóstico precoce é super importante, né? Porque é aquilo, doença, né? E é aquilo que eu te falei, a bronquiectasia, ela muitas vezes ganha vida própria, né? Então, mesmo que o que causou ela foi uma infecção lá na infância, fica nessa coisa de ter infecção, de exacerbação, de repetição, bactérias crescendo, não vê que tem uma pseudomonas, ninguém fez diagnóstico, aquilo vai piorando e progredindo o pulmão. Então, ao ponto que muitas vezes quando a gente faz o diagnóstico, a pessoa já tem uma doença mais avançada, vai ter algum tratamento com certeza para a gente melhorar o pulmão, mas muitas vezes não é uma melhora aí, a gente não consegue reverter completamente o processo, né? Doutora, agora mito ou verdade, né? A mudança de tempo pode interferir da gente ter alguma reação? Para algumas pessoas pode, tá? Assim, diferente de asma, por exemplo, que a mudança climática é nítido, né? Muda o tempo, de uma hora para outra, os asmáticos estão no pronto-socorro, né? Algumas pessoas com bronquiectasia vão ter mais sensibilidade a essa mudança de tempo, tá? Então a gente tem que acreditar no que a pessoa diz. Se ela diz que toda vez que muda o tempo, ela piora, pronto. Então, vamos preparar ela... Né? Exatamente, né? Então, o que é importante? A gente ensinar a pessoa a entender o que está acontecendo com ela, né? O que é normal na doença dela, o que não é, como a gente pode melhorar. Toda vez que vai chegar o inverno, eu fico ruim. Bom, então será que a gente não tem que pensar numa estratégia para, antes do inverno começar, a gente tentar diminuir isso, né? Tem gente que fala que piora com calor. Parece estranho, mas se a pessoa se diz que piora com calor, quem sou eu para dizer que não é isso que está acontecendo, né? Aí a gente tem que tentar criar uma estratégia para entender o porquê que isso acontece e como que a gente faz para evitar que toda vez que mude o tempo a pessoa fique ruim, né? Mas tem gente que não vai ter, nem com bronquiectasia, que não vai sentir essas mudanças climáticas, tá? Não é algo que é obrigatório, tem gente que não sente nada. Eu diria que a maior parte das pessoas não sente nada com a mudança climática. Mas tem muita gente que tem uma sensibilidade mesmo. Por exemplo, eu. É você? Eu tenho todas as sensibilidades. Doutora, eu tenho... Deixa eu ver se está perguntando aqui. Quem nos diz que em alguns grupos de laser terapeuta que a grande melhora nas lesões foi a erradicação de laser 4 em regiões próximas à lesão. Já ouviu algum tipo, doutora? Laser nos brônquios? Deve ser isso. Acho que sim, deve ser isso. Não conheço nenhum estudo com isso, porque assim, como é uma doença em que você dilatou esses brônquios de uma forma aí, sequela, né? Aqueles brônquios dilatam e você não consegue reverter. Por definição, uma bronquiectasia é uma dilatação brônquica irreversível, tá? Qualquer tratamento com laser teria que fazer dentro do brônquio, tá? E como são vários brônquios acometidos, não consigo imaginar como que isso pode acontecer. Para asma, a gente tem alguns usos aí, não é especificamente de laser, mas de tratamento aí com termoplastia, que a gente chama, dentro dos brônquios, mas laser realmente eu nunca ouvi falar. Eu também não. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, bem interessante, que eu deveria querer saber a resposta. Hoje ainda opera, doutor, fazem lobectomia? Opera. Então, assim, a bronquiectasia, ela pode ser difusa, que significa espalhada nos 2 pulmões, né? Ou ela pode ser mais localizada, ela pega só um pedacinho de um pulmão, tá? Quando ela é bem localizada, bom, sempre que a gente descobre bronquiectasia em alguém, de preferência em criança, porque significa que a gente pegou precoce, mas muitas vezes já aparece só na vida adulta, a gente tem que investigar qual é a causa. Apareceu uma bronquiectasia localizada lá num cantinho só, não está espalhado no pulmão. Procuramos a causa, não é nenhuma doença que tende a progredir, né? Por exemplo, uma tuberculose que vai continuar progredindo, não tem por que você fazer uma cirurgia, né? Sem primeiro tentar aí um tratamento para tudo, para tuberculose. Então, você investiga o problema, define quais são as opções de tratamento pela causa, e se ela for lá, só aquele cantinho, é possível operar. A cirurgia, antes a gente fazia cirurgia basicamente em quem não conseguia controlar com o tratamento,
em quem tinha muito sangramento, muita hemoptise. Mas hoje em dia, o grupo lá do HC é ótimo nessa questão cirúrgica. E assim, ganha qualidade de vida só de tirar aquele pedaço ruim, tá? Qual que é o problema que tem que sempre pensar? Se a doença não tá só num cantinho, se tá muito mais num cantinho, mas tem doença no resto, a pessoa que vai operar, que vai receber a operação, ela tem que entender que tirar aquilo não vai resolver completamente o problema, né? Porque ela tem um pouquinho de doença no resto, né? Então tem que ser muito bem conversado com a pessoa. E aí a gente avalia os riscos para ver se para aquela pessoa compensa fazer a cirurgia ou não, tá? Mas sim, a gente ainda opera bastante bronquiectasia. Uma cirurgia é difícil, né, doutora? Complicado, mas hoje está mais fácil. Está muito mais fácil, assim, as complicações da cirurgia são muito mais raras, o pós-operatório é muito mais tranquilo, realmente, assim, se pegar um bom cirurgião que tem experiência com isso, nossa, os resultados são muito legais, tá? Mas não é para todo mundo, né? Tem que ser bem indicado, tem que ser uma equipe tanto de pneumologistas quanto de cirurgiões que tenham uma afinidade, né, que conversem entre si, né, e que tenham experiência com bronquiectasia, né, para ser bem indicado, para o paciente ser preparado para a cirurgia e quando bem feito é bem legal. Ajuda muito, né, doutora? Sim. Tem aqui uma pergunta, acho que a gente vai fazer a última pergunta agora. A Kelly, doutora Sânia, cannabis tem algum poder de tratamento nessa doença? Olha, canabidiol, né? Então, formulações medicinais realmente preparadas, né? Tem poucos estudos, mas talvez tenha algum benefício que a gente ainda não saiba, né? Para algumas pessoas existe como o pulmão às vezes fica inflamado, quando a gente está inflamado, a gente está doente, a gente não tem apetite. Então, algumas pessoas têm muita dificuldade de ganhar peso. Então, tem alguns estudos que sugerem que talvez o uso dessas substâncias poderia ajudar no ganho de peso. Tem alguns estudos começando a tentar tatear isso pode ter algum impacto na inflamação. Mas, de verdade, não tem evidências. E tem que ficar claro que a gente está falando de medicamento feito a partir da planta de maconha, né? Pelo amor de Deus, ninguém vai resolver fumar, né? Para tentar melhorar, né, doutora? Para tentar melhorar, né? Eu já ouvi paciente que vem me dizer, eu tentei fumar para ver se melhora. Não, gente, não. Tá? Mas talvez no futuro a gente descubra aí, é uma área da medicina que está crescendo bastante e talvez a gente descubra algum benefício. Mas no momento no Brasil nem dá para conseguir com facilidade essas medicações. Tem toda uma legislação, uma burocracia, então ainda não temos espaço para isso. Nem estudo suficiente. Deixa eu ver aqui, doutora. Bronquiectasia cilíndrica. Seria aquelas localizadas, não? Não. O brônquio, ele é um caninho, né? Quando esse brônquio dilata e ele continua na forma de um caninho, a gente chama isso de cilíndrica. Às vezes ele dilata e ele forma como se fossem saculações, né? Ou cistos. Isso a gente chama de bronquiectasia cística. Ou varicosa. E às vezes ele dilata de um jeito que parece que tem um buraquinho no pulmão. Tá? Isso a gente chama de cística. Então é só o aspecto que a gente vê a bronquiectasia, tá? A bronquiectasia que parece um buraquinho no pulmão, a cística, ela tem mais facilidade de acumular catarro do que a cilíndrica, que é o tubinho, só que ele dilatou direitinho, né? Mas normalmente os pacientes têm mais de um tipo de bronquiectasia dentro do pulmão, tá? Isso não faz diferença. O que é mais importante aí é a extensão, é a função pulmonar, a causa. Sempre exames, né, doutora? Sempre investigação, né? Então, acho que é isso, doutora, por hoje. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Acho que podemos deixar alguma pergunta futuramente, doutora? Lógico, claro. A gente poder estar respondendo. Se a gente está entrando agora, talvez não dê tempo, né? Com se certeza. Posso fazer alguma pergunta, eu posso passar para a doutora. Com certeza, pode passar sim. Doutora, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço o convite, né? Nossa, maravilhoso. Eu lembrei do dia que eu fui conversar com você, que a gente precisava de mais gente mostrando o que é bronquiectasia por aí. Numa internação sua, eu fui conversar com você sobre isso. Né? E olha que legal o trabalho que você está fazendo agora. Então, parabéns por esse trabalho que vocês estão fazendo, acho que é super legal.
E eu acho que é uma vitória ter um Dia Mundial da Bronquiectasia, né? Um dia pra gente parar, conscientizar. Conversar sobre, né? E É. esse dia é agora, né, doutora, que surgiu. Você Isso. já sabia, não, do dia? Eu sabia que ia surgir, mas não sabia. Né? Ah, legal. Não, eu que agradeço a doutora, doutor Rodrigo também, né? Doutor Roberto, porque eu amo, a Blenda também. Claro, eu tenho muito mais tempo com você e com o doutor Rodrigo, né? E agradeço demais porque você me ajudou a fazer blog, onde a gente tem algumas informações ali. As pessoas falam que é um blog onde tem bastante informação interessante. Então, isso é muito legal. É muito legal mesmo. Então, assim, É importante, né? Porque a gente às vezes recebe um diagnóstico e fica, o que é isso? Aí você ter onde procurar uma informação confiável, conversar com outras pessoas que têm, né, a mesma doença, isso é importante, né? Eu costumo dizer que quando eu vou na consulta, eu falo, gente, a minha doutora Sânia, ela é muito, como eu posso dizer, eu falo sabida, né? Porque é sabida. Minha médica é muito sabida, porque tudo que ela coloca, a gente acerta. Tudo que a equipe coloca pra gente, a gente acerta. E isso me dá muita segurança. Eu tenho muita segurança por isso. E claro, quando eu vi vários puxões de orelha para fazer mais terapia, né? Mais lavagem nasal. E é o que salva, né? É o que ajuda a gente, com certeza. Ajuda muito, né? Eu acho que é o principal, até mais do que o remédio, né? Essa é a história. Mas é que dá mais trabalho, né, do que tomar um comprimidinho. Dá muito mais trabalho. Mas é a nossa vida, né? A gente tem que cuidar direitinho. E Com tem a certeza. Sânia, né? Equipe maravilhosa do HC, bastante, né? Obrigada, doutora. Obrigada a você pelo convite, querida. Fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Tá legal. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada. Tudo de bom. Tchau, doutora. Semana que vem eu tô lá. Combinado. Beijo.